Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou André Mendes e você está no canal Constante Block. No vídeo de hoje, mais uma aula do tópico Aplicações das Leis de Newton, com o tema O Plano Inclinado. Existe no mundo alguns lugares em que a gravidade parece puxar objetos ladeira acima. Um desses lugares é conhecido como a Ladeira do Amendoim, em São Tomé das Letras, Minas Gerais, quando um carro colocado em ponto morto, que deveria descer a ladeira, começa a se mover no sentido oposto em direção ao alto. Será que a gravidade realmente atua para cima nesses lugares? Considere um objeto de massa m sobre uma superfície livre de atrito, cujo ângulo de inclinação em relação horizontal é θ e a aceleração da gravidade local, g. Ao ser abandonado, o objeto irá descer a rampa em movimento acelerado. Durante o movimento, atuam duas forças sobre o objeto, o peso para baixo e a normal perpendicular à superfície de apoio. Na prática, percebemos que não há forças que atuam na direção e sentido do movimento. Mas, se colocarmos um sistema de coordenadas inclinado no mesmo ângulo da superfície, podemos decompor o vetor força-peso em duas componentes, uma na direção x, que chamaremos de px, e outra na direção y, que chamaremos de py. A figura formada foi a de um triângulo retângulo, cujos catetos são representados pelas componentes px e py e a hipotenusa pelo vetor peso. O ângulo entre a força-peso e py é o mesmo da inclinação da superfície. Aplicando as relações trigonométricas no triângulo retângulo, temos o seno de θ igual a cateto oposto a θ dividido pela hipotenusa. Passando P para o outro lado da igualdade, temos que Px é igual a P seno de θ. O cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. E reorganizando, temos que Py é igual a P cosseno de θ. Agora, ao invés de trabalhar com a força-peso, vamos trabalhar com suas componentes. A normal será anulada pela componente py, pois não há movimentos perpendiculares à superfície. A força resultante, portanto, será a componente px. Aplicando a segunda lei de Newton, temos px igual a massa vezes a aceleração do objeto. Então, P seno de θ igual a massa vezes a aceleração do objeto. Substituindo o peso por massa vezes a aceleração da gravidade, temos que mg seno de θ igual a ma. Podemos simplificar a expressão eliminando a massa. Reorganizando, concluímos que a aceleração do objeto é dada por g seno de θ. Esse é o sistema mais simples envolvendo uma superfície inclinada. Muitas vezes podem aparecer forças que se opõem ao movimento, como a força de atrito e uma força tensora. Mas afinal, por que em certos lugares em que objetos abandonados em uma superfície inclinada sobem ao invés de descer? No Brasil, além da Ladeira do Amendoim, em São Tomé das Letras, existe a Rua Professor Otávio Coelho Magalhães, em Belo Horizonte, que é conhecida como Rua do Amendoim. Não se sabe a relação do amendoim com esse fenômeno. Há quem diga que seja bruxaria, forças sobrenaturais, alienígenas e o que mais você puder imaginar. Mas a verdade é que não passa de uma ilusão de ótica tão convincente que a experiência chega a ser assustadora. A ilusão de uma inclinação no sentido contrário ao verdadeiro às vezes se deve a uma inclinação muito maior da estrada antes e depois do trecho em questão. Assim, se os trechos anterior e posterior de uma estrada tiverem declives acentuados e o trecho do meio tiver uma pequena inclinação para baixo, o motorista pode ter a impressão de que a inclinação do trecho do meio é para cima, sem contar que o horizonte não está visível, e a perda desse importante ponto de referência intensifica a ilusão. Analisando as forças atuando sobre o carro, aqui temos um caso em que aparece uma força de atrito contrária ao movimento. Vamos considerar o coeficiente de atrito dinâmico entre a superfície e os pneus igual a μ. A componente py do peso irá anular a normal. Aplicando a segunda lei de Newton, temos Px menos a força de atrito será igual a massa vezes a aceleração do carro. A força de atrito é igual a μ vezes a normal, e já vimos que a força normal é igual a py. Então,
P seno θ menos μp cosseno θ igual a massa vezes a aceleração. Substituindo o peso por mg, temos mg seno de θ menos μmg cosseno de θ igual a massa vezes a aceleração. Como a massa aparece em todos os termos, podemos eliminá-la. Reorganizando a expressão, temos que a equação do movimento do carro em uma ladeira é igual a g que multiplica seno de θ menos mi cosseno de θ. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Se quiser saber mais sobre física e matemática, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com os amigos. Dúvidas, críticas ou sugestões, deixem nos comentários. Um abraço e até a próxima aula.